Vamos falar nessa manhã sobre promessas de prosperidade. É o tema dessa palavra e eu creio que o Senhor tem uma palavra que vai edificar a sua vida e Deus nos traz promessas de prosperidade para nós, várias promessas na Bíblia. E antes de cada promessa tem um mandamento. Em várias promessas na Bíblia, Deus coloca sempre um mandamento antes, é uma condição. Olha, se você fizer isso, vai acontecer isso. Então isso quer dizer que prosperidade na Bíblia não é por acaso. É fruto de princípios aplicados. É como você viu aqui hoje, nessa demonstração, nessa encenação dos fantoches. Essa pessoa que construiu sobre a areia, ela não seguiu princípios importantes. E o outro que construiu sobre a rocha, seguiu princípios. E a prosperidade com Deus é algo semelhante, é baseado em princípios. E quando se quebra princípios, tem consequência. Nós temos a história muito conhecida na Bíblia, em Lucas 12, do rico insensato. Inclusive, esse versículo está relacionado a ele. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Então, quer dizer que eu posso ser rico para com Deus. É isso que nós queremos. Só que essa riqueza para com Deus não se baseia só em finanças. Ela é mais ampla. É o que Deus chama de prosperidade. Porque só dinheiro não resolve o problema. E isso o próprio Jesus confirma nessa história do rico insensato, onde ele acumula riquezas. Jesus conta essa história depois de uma desavença entre dois irmãos por causa de herança, e um dos irmãos vai até Jesus e pede para ele, fala para o meu irmão dar a minha parte. E Jesus falou, mas quem me constituiu o juiz sobre vocês? Aí Jesus fala, a vida de um homem não se resume naquilo que ele possui, cuidado com todo tipo de ganância. E ele conta então em seguida a história do rico insensato. Esse homem acumulou riquezas, os seus celeiros totalmente cheios, e ele então, sem saber o que fazer com tantos bens, ele destrói aqueles celeiros e constrói novos celeiros maiores ainda. E depois que ele vê que não tem mais como juntar, e ele acha que chegou então no limite, já está bom assim, ele chega à seguinte conclusão: agora eu posso desfrutar, a minha alma vai se alegrar e eu vou curtir tudo isso aí. E naquela mesma noite, o Senhor se dirige a ele e fala, hoje mesmo a sua vida será tirada. Para quem você vai deixar tudo isso? E aí então, Jesus cita esse versículo que nós lemos. Assim é aquele que guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Então, aquele homem não sabia nem para que ele ia deixar alguma coisa, porque o foco dele, a razão dele de viver era possuir, era ter. Mas Deus fala para nós que é possível ser rico para com Deus. E isso, obviamente, vai além do dinheiro. A nossa vida, a gente precisa entender que ela é um todo. E a nossa tendência como ser humano é compartimentar a nossa vida. Separar o dinheiro, separar o emocional, separar do físico. Mas na verdade não é assim. Tudo está relacionado. Por exemplo, se a minha vida financeira está com um problema financeiro, isso é capaz de afetar o meu emocional, afeta o emocional, que esse emocional pode afetar o físico, pode gerar uma doença, pode gerar uma ansiedade, uma depressão. O problema financeiro pode afetar o casamento. Quantos casais que eu já vi com problema financeiro? Aliás, um dos 3 motivos
que mais leva casais para aconselhamento, quando você analisa a origem, existe a componente financeira ali, o problema financeiro. Então a gente vê muitos problemas, quando há um problema financeiro, rouba a paz da pessoa, gera um estresse, quando ela não tem recursos mínimos de provisão. E quando a gente fala em prosperidade de Deus, a gente está falando de algo tão amplo, né, que está relacionado ao nosso ministério, aquilo que a gente faz na obra de Deus. Eu já vi, por exemplo, igreja acabar por causa de problema financeiro. Um ministério acabar porque acabou o recurso. Então eu quero dizer o seguinte: essa questão financeira da provisão faz parte da prosperidade do ser humano. E Deus está muito interessado nisso. Se Deus está interessado nisso, eu quero te dar uma notícia: o diabo também está. Porque se a parte financeira afeta toda a nossa vida e pode afetar um casamento, você pode amar a sua mulher, você pode amar os seus filhos, você pode estar ali fazendo o máximo que você puder, mas se não tiver provisão financeira, ali vai se instalar um problema. Essa é uma realidade. E Deus está muito preocupado com isso. Ele nos ensina vários princípios, e você vai aprender muitos princípios, mas só que o inimigo também, ele vai querer travar a bênção na tua vida. E para a gente destravar isso, só seguindo o princípio de Deus. Ouvindo o princípio e aplicando na nossa vida. Essa mensagem eu não vou conseguir dar ela num domingo só, então vai ser em 2. Vamos dar uma parte hoje e uma parte domingo que vem. Porque é muita informação. A Bíblia traz muita informação sobre isso. E Deus quer nos abençoar. Deus quer nos fazer prosperar. Sabe por quê que Deus quer nos fazer prosperar? Por 3 motivos. Primeiro, porque somos filhos de Deus. Diga para o seu irmão assim: você é um filho de Deus. Se você aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador, João 1,12 disse: e todos os que creram, que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Quem tem filho aqui? Você quer que seu filho seja uma bênção? Sim ou não? Você quer que ele prospere? Sim? Mateus 7 fala assim: qual o filho se pedir ao pai uma pedra, ele vai dar pão? Qual o filho que pediu ao pai peixe, ele vai dar uma serpente? Jesus falando: se vocês, seres humanos, nós, seres humanos aqui, sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, imagina o Senhor, nosso Pai. Nós fomos adotados pelo Senhor. Somos filhos. Sabe qual é o segundo motivo por que Deus quer te fazer prosperar? Para você conseguir suprir as suas necessidades. Deus não quer que você fique desesperado para pagar uma conta. Deus não quer que você fique desesperado para honrar seus compromissos. Deus não quer que você fique endividado, porque a dívida não é de Deus. Aliás, dívida é diferente de compromisso financeiro. Esses dias uma pessoa me perguntou: eu fiz uma compra parcelada, isso é dívida? Não, isso é um compromisso financeiro. Quando que isso pode se tornar uma dívida? Quando você não consegue honrar o seu compromisso financeiro. Deus fala em Romanos 3,8: a ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor. Amor você pode ficar devendo. A Bíblia fala que a gente pode ficar devendo amor para os outros. Tem que sempre estar dando amor. Nunca é demais. Mas dinheiro, dívida, palavra não pode ficar devendo. Tem que cumprir a palavra, mesmo com prejuízo próprio. Salmo 15, 4. Honra o compromisso.
Deus não quer que a gente fique todo enrolado financeiro, perdendo a paz. Ele quer que a gente honre o nosso compromisso, Ele quer que a gente supra as nossas necessidades. Agora, o que acontece muitas vezes? As pessoas vão além daquilo que elas precisam, que é o espírito de ganância, é a síndrome do rico insensato. Quer ter o tempo todo. Aí começa a ter aquilo que a pessoa não pode ter. Aí começa a fazer dívidas e se comprometer sem ter condições de honrar esse compromisso, e vira uma bola de neve, ou houve um imprevisto, não tinha uma reserva. Por isso que é importante você fazer o curso de finanças, está até tendo nessa rodada, vai terminar agora, mais para frente a gente vai ter de novo, para você aprender princípios de Deus. Deus ensina a gente a ter uma reserva, está na Bíblia isso, a ser prudente para os imprevistos. Então, Deus quer nos abençoar, nos fazer prosperar, porque nós somos filhos. Segundo, Ele quer que a gente supra as nossas necessidades, que a gente não perca a paz, que a gente não fique desesperado. Deus não quer isso. E o terceiro é que Deus quer te fazer prosperar e te abençoar nessa área, para você compartilhar, repartir a bênção. Não é para ficar igual o rico insensato, só acumulando. Não, eu preciso ter. Não, Deus quer que você tenha mais, que você seja próspero, para você repartir. 2 Coríntios 9:11 diz que você será enriquecido de todas as formas. Diga, todas as formas. Não é só financeiramente. Para que você vai ser enriquecido de todas as formas? Para você ser mais generoso ainda. E através dessa generosidade, resulte em ações de graças a Deus. Deus vai ser glorificado por causa da tua generosidade. E sabe o que Deus, quando Ele encontra um coração generoso, sabe o que Ele faz? Ele abre a torneira, lá no céu. Abre a torneira, manda o anjo do Senhor, ou alguém, Deus às vezes usa pessoas, abre a torneira em cima daquela pessoa lá, que ela está compartilhando a bênção, ela está repartindo, ela é fiel, e Deus abre a torneira, as janelas do céu, sobre a vida daquela pessoa, e Ele então vira uma bola de neve. Cada vez mais a pessoa vai recebendo, e ela vai repartindo, ela vai abençoando vidas, ela vai abençoando o reino de Deus, ela entendeu o princípio. Por isso que Deus quer nos fazer prosperar. Deus é o maior interessado nisso, mas eu quero te dar uma notícia. O diabo também é. Ele vai querer fazer tudo para dar errado. Ele não vai querer que você abençoe pessoas, ele não vai querer que você compartilhe, ele vai querer tirar a tua paz, fazer você se endividar, atrapalhar o seu ministério, atrapalhar o seu casamento, te deixar sem dormir por causa de dinheiro, de finanças. É isso que a gente vê na prática. Agora, por quê? Por causa disso aqui. 95% dos casos está nisso aqui, ó. Gente construindo a sua vida em cima de princípios contrários à palavra de Deus. E aí dá errado. Quando vem a tempestade, cai. Por quê? Porque não foi fundamentado na palavra, em princípios de Deus, não foram aplicados os princípios de Deus na vida da pessoa, nessa área que Deus ensina, para que ela seja abençoada. Deus está interessado nas mínimas coisas. Olha, meu irmão, quantos milagres a gente vê. Respostas de orações na igreja, nos grupos. Milagres, que tem gente que pensa que milagre de Deus é só ressuscitar morto, curar uma enfermidade grave. Não. Quer ver alguns milagres interessantes na Bíblia que a gente não dá muito, pensa assim, mas por que Deus fez isso? 2 Reis 6, profeta Eliseu, mais os discípulos dele. Os discípulos foram até ele e falaram: profeta Eliseu, nosso lugar está pequeno que a gente se reúne, a gente precisa aumentar esse lugar.
Aí o profeta falou, então vamos construir um maior, vamos lá, e tal. Aí começaram a cortar árvores e arrumar madeira, começaram a construção. Naquela construção lá, o cara cortando a madeira com o machado, de repente o ferro do machado saiu do cabo, caiu dentro do Rio Jordão. Será que Deus está preocupado com um ferro de machado que caiu dentro do rio? Eu descobri que está. E aí o cara que perdeu, bateu ali e perdeu, falou, esse machado era emprestado, e agora? Estou com uma dívida. Aliás, quando você pegar alguma coisa emprestada dos outros, cuide muito, você tem que devolver melhor. Aliás, a Bíblia fala no Salmo 37, 21 o seguinte, olha, o ímpio pede emprestado e não devolve. Esses dias eu vi um livro lá em casa que não era meu. E eu falei, caramba, esse livro não é meu, mas um livro velho, anos que estava lá, e com um nome que eu não entendia. Aí eu lembrei desse versículo no Salmo 37. Quando você pegar alguma coisa emprestada, tem que devolver em melhor estado, pelo menos igual, do jeito que estava. Tem que devolver no prazo, não pode ficar muito tempo com a coisa, entendeu? Ah, esse irmão é bem legal, vou ficar aqui, vou ficar usando o negócio dele. Você, inclusive, quando você for pegar emprestado, você tem que dizer quando você vai devolver, entendeu? Até isso na igreja tem que ensinar. É assim que funciona. Aí você, olha, te devolvo amanhã. Não, o ano que vem eu te devolvo, né? E tem que devolver em bom estado. O cara perdeu o machado e ele pensou, agora eu tenho uma dívida com quem me emprestou esse machado. E tem dois problemas, além de perder o machado, parou a construção. Vai atrasar a construção, principalmente se tivesse um machado só. O profeta Eliseu podia pensar assim, então não é da vontade de Deus essa obra, vamos dar uma parada aqui, pessoal, vamos descansar, ou então alguém vai atrás de um machado aí, compra outro machado, vamos tentar pedir emprestado para alguém. Eu descobri que Deus está preocupado com as mínimas coisas, até com a vaga do carro que você vai escolher. Você está chegando para estacionar, não tem nenhuma vaga, você já vai orando, Senhor, prepara uma vaguinha aí para mim. Aí Deus faz até o cara sair da vaga para te dar. Coisas bem pequenas. Se Deus está se importando com coisas pequenas assim, imagina do que Ele não vai fazer na sua vida. Eliseu pega um galho de árvore lá, joga no lago, ora lá, pede a Deus e de repente o machado flutua. O machado flutuou, aí ele falou, vai lá, pega lá o machado lá. O Rio Jordão não é muito largo, não é muito fundo também. E foram lá pegar o machado. Quer ver outra história também interessante? Qual foi o primeiro milagre que Jesus fez? João, capítulo 2, ele transforma a água em vinho numa festa de casamento, porque acabou o vinho. E Jesus vai lá, transforma aquela água em vinho para não acabar a festa. Ele pega, transforma a água em vinho para não acabar a festa. E eu fiquei pensando, Deus, mas são coisas assim que não são tão graves, tão importantes. O Senhor faz flutuar um machado. Será que o Senhor não está preocupado com a prosperidade do teu povo? Sim, claro que Deus está muito preocupado com a nossa prosperidade. Ele quer fazer grandes coisas na nossa vida porque é a promessa dele. Então, o nosso propósito aqui com essa palavra é trazer algumas promessas na sua vida, para despertar a sua fé nisso aí.
porque Deus quer te fazer prosperar. Primeiro princípio: se você quer prosperar, você precisa ter um compromisso com princípios da palavra de Deus. Essa palavra não pode ser simplesmente um livro e você não viver aquilo. Você tem que praticar isso. Só funciona se for praticado. Só funciona se você crer e praticar. É o que o salmista fala no Salmo 1. Ele diz aí: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ele está falando, quando Deus fala na Bíblia, feliz, como é feliz, ele está querendo dizer assim: como é abençoado, como é bem-aventurado, como é próspero. Perceba que não é só dinheiro, prosperidade para Deus. O dinheiro é uma parte, porque supre as nossas necessidades físicas, financeiras, nossas necessidades materiais. Então ele diz: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Então ele fala: não segue conselho dos ímpios, conselho errado. Olha, se você seguir conselho errado, o inimigo vai querer fazer tudo para você seguir conselho errado. Então você tem que saber muito bem com quem você vai se aconselhar. Uma vez um irmão nosso que estava com um dinheiro guardado se aconselhou: não, quero investir nisso. E eu falei: meu irmão, isso não vai ser bênção não. É furada. Mas por quê? Porque está contrariando um princípio de Deus importante, que é a legalidade, a integridade. Não faça isso não, você vai ter problema. E ele foi influenciado com conselhos errados, conselhos ímpios, e a ganância, os olhos cresceram, e ele então investiu tudo que ele tinha naquilo lá. E aí veio a tempestade. Ele construiu aqui, construiu aqui. Veio a tempestade, a crise que a gente viveu aí em 2015, 2016. E aí o que aconteceu? Desmoronou tudo. Perdeu tudo. E foi uma tristeza só. Estresse, ansiedade, depressão, família se dividiu, muito aborrecimento. Ele tinha uma vida estável, agora ele precisou, naquela ocasião, ser ajudado por pessoas. Sabe por que isso? Porque prosperar significa seguir princípio de Deus. E quando a gente quer prosperar seguindo princípios de impiedade do mundo, de desonestidade, de prática do mundo, Deus não vai abençoar. Ah, mas tem o fulano lá que ele está enriquecendo cada vez mais e ele faz um monte de coisa errada. Sim, ele é ímpio e você é um filho de Deus. Tem o salmista que se estressou com Deus por causa disso. O salmista falou: Senhor, eu estou quase desviando, porque eu estou vendo os outros se dando bem o tempo todo. E eu estou aqui ralando e não estou me dando bem. Né? E Deus fala para ele: olha, continua sendo fiel, continua sendo firme, porque eles lá, eu não sou o Deus dele. Tem gente que quer ficar se comparando com o mundo é outra realidade. Jesus promete uma paz, mas não é a paz que o mundo dá. Essa paz que o mundo dá é falsa, ela é passageira, ela é baseada em coisas, ela é baseada em princípios que não são de Deus.
Aí ele diz assim: não imita a conduta dos pecadores, ou seja, não se deixe influenciar e praticando coisas erradas, práticas erradas, não se assenta na roda dos zombadores. E ele fala que a satisfação dele está na lei do Senhor, medita dia e noite. Esse meditar dia e noite, não é isso que Deus está querendo falar, de você ler a Bíblia de manhã até a noite sem parar. O que Deus está querendo dizer aqui é você estar pensando nessa palavra a todo tempo. Deus, o que eu estou fazendo, será que está de acordo com a tua palavra? Você tem que estar meditando nisso, porque não adianta nada você ler a Bíblia o dia inteiro e não praticar ela, e não fazer essa reflexão. Senhor, será que a tua palavra, isso que o Senhor ensina, a minha vida está de acordo? É isso que o salmista está falando, essa meditação, essa reflexão sobre a verdade de Deus aplicada à nossa vida. Será que eu estou vivendo isso que Deus realmente quer para mim? Será que eu estou seguindo o princípio de Deus? A prosperidade de Deus é assim. Aí ele diz, aí ele faz a comparação, quando a gente pratica isso. No versículo 3, é como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Vamos repetir essa última parte? Tudo que ele faz prospera. De novo. Tudo que ele faz prospera. Onde você estiver, onde você pôr a mão, se você for um homem de Deus, uma mulher de Deus, e estiver vivendo princípios de Deus na sua vida, vai prosperar. Onde o trabalho que você entrar lá, começa a prosperar aquele lugar por sua causa. Eu já vi isso aqui na igreja. Aquele chefe é igual na casa de Potifar. José entrou lá, a Bíblia diz que Potifar, que nem acreditava em Deus, começou a prosperar por causa de José. Tu entra lá numa empresa para trabalhar, começa a prosperar, começa a crescer. Deus falou: não, eu vou fazer esse negócio prosperar por causa dele. Potifar nunca foi tão próspero, mas por causa de José. Onde José ia, ele prosperava. Onde ele colocava a mão. Foi preso injustamente por causa da mulher de Potifar. Lá na cadeia ele prosperou e se tornou o chefe dos carcereiros lá, da carceragem. É isso que Deus faz. Na prosperidade de Deus, se você começar a ter realmente um compromisso com princípios de Deus, Ele vai te promover, Ele vai te levar a subir degraus na tua vida, seja no ministério, seja na sua vida relacional, familiar, na sua vida profissional, seja onde for. É promessa, diga, é promessa de Deus. Tudo que Ele faz prospera. É bênção de Deus. Se torna uma árvore frutífera. Segundo princípio. Você quer ter prosperidade? Sim ou não? Quem quer ser próspero aqui? Diga eu. Primeiro, é ter um compromisso com os princípios de Deus. Segundo, é ter esse temor no coração. Esse temor no coração significa um desejo intenso de agradar a Deus com a sua vida. É um desejo de fazer a vontade de Deus, de ver Deus se alegrar com a sua atitude. A gente vai conseguir sempre? Não, porque a gente é imperfeito. Foi por isso que Jesus foi para a cruz. Por causa das nossas imperfeições. Mas o que Jesus faz? Ele nos torna justo, porque foi por isso que Ele morreu na cruz por nós. Então, esse temor a Deus, ele é gerado primeiramente quando você entrega a sua vida a Cristo, que Ele te justifica, Ele te torna justo.
Mas em muitas situações, e comigo mesmo aconteceu isso, eu não tinha todo aquele amor a Deus. Mas eu entendi uma coisa, que para ter temor a Deus não precisa ter tanto amor a Deus. Amar o Senhor, o primeiro e maior mandamento, com todo o coração, alma, força e entendimento. Eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou amar a Deus pela razão. Não estou com esse amor todo, não estou apaixonado por Deus, mas vai ser pela razão. E sabe qual era a razão? Eu vou ter um temor a Deus, porque se eu não tiver esse temor a Deus, eu vou perder a bênção. E eu não quero perder a bênção. Está pensando que eu estava apaixonado por Jesus? Totalmente? Não. O amor vem com a maturidade. A maturidade, muitas vezes eu falei, conversando isso com um homem falou, pastor, mas eu não tenho esse amor todo. Eu não tenho. Aí eu falei, mas você tem juízo? Aí ele falou, juízo eu acho que eu tenho. Então vamos aproveitar esse teu juízo e vamos seguir o princípio de Deus pela razão e vamos pedir para Deus despertar esse amor em nós, porque a Bíblia diz que quem ama obedece, mas você não está com esse amor todo, e Deus entende essa nossa fraqueza. Vamos obedecer então com medo de castigo de Deus? De perder a bênção? Vamos fazer o que é certo então, para não perder a bênção? E ele entendeu, conversando com isso, e eu creio que quando Deus fala ali, no primeiro e maior mandamento, amar com entendimento, vai ser na razão, algumas coisas vão ser na razão. Porque o ideal é que tudo fosse por amor. Mas o temor a Deus, quando você estiver lá longe, e estiver com vontade de aprontar, e ninguém está vendo, e você não está com todo esse amor por Deus, mas você está longe, e ninguém vai ficar sabendo, e aquela mulher se oferecendo para você, ou aquele homem se oferecendo para você, ou aquele dinheiro que você está querendo pegar, e ninguém vai ficar sabendo que não te pertence, e você lembra assim, puxa vida, se eu fizer isso, ninguém está vendo, mas a Bíblia fala que os olhos do Senhor estão em todo lugar, sobre os justos e injustos, e que não escapa nada de Deus. Senhor, se eu fizer isso, eu vou perder a bênção, eu não quero isso para mim. Você está entendendo isso? Hein? Temor a Deus não é só aquele respeito profundo a Deus, que olha, a gente ama os nossos pais. Quem ama os seus pais aí? Quem desobedeceu precisou ganhar uma chinelada aí? É hora de falar a verdade. Só conheci a minha mãe, que está viva lá com 86 anos, que ela sempre falava, toda vez que eu apanhava, eu tinha que ouvir a mesma coisa. Eu não sei como é que vocês fazem isso. Eu nunca desobedecia a minha mãe. Aí eu, será, mãe? A minha avó já tinha morrido, não tinha como eu confirmar isso? Eu nunca apanhei da minha mãe. Toda vez que eu ganhava uns coros dela, eu ouvia a mesma frase, já sei, e chorando, a senhora nunca apanhou da sua mãe. Né? E nós não amamos nossos pais? Nós amamos. Mas Deus sabe que nós somos imperfeitos. Aliás, Ele não está à procura de pessoas perfeitas. Ele mesmo disse que Ele não veio para os justos, mas sim para os injustos. E Deus quer nos transformar em pessoas melhores. A prosperidade de Deus está relacionada a esse coração que, mesmo não tendo esse amor intenso a Deus, está ali batalhando, se esforçando para obedecer, para fazer o que é certo, mesmo com essas limitações todas. Um irmão uma vez no grupo falou uma coisa assim, sem pé nem cabeça, e soltou no meio lá, praticamente um palavrão que eu não vou repetir aqui. E aí as pessoas ficaram assustadas. Foi um termo chulo. E aí algumas pessoas comentando, não, mas como é que ele fala um negócio desse?
E eu ouvi aquele comentário. Eu falei, vem cá, vou te explicar uma coisa. Se você soubesse o que Deus já transformou na vida desse homem, você estaria glorificando a Deus pela vida dele, ao invés de estar preocupado só com uma palavra que ele soltou. Para ele aquilo não é nada, é normal, era o vocabulário dele. Deus quer transformar a nossa vida totalmente. Esse versículo é um versículo que eu gosto muito, e Deus fala diretamente aos homens. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero, sua mulher será como videira frutífera. Como é feliz quem teme ao Senhor. Ele está querendo dizer, como é abençoado, como é bem-aventurado. Ele coloca o mandamento primeiro, temer a Deus. Como é que você demonstra o seu temor a Deus? Seguindo o princípio de Deus. E ele diz, quem anda nos seus caminhos, olha o caminho de Deus aqui. Ele diz para onde a gente tem que ir. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Isso é o caminho de Deus, está lá no Salmo 119. E ele diz, você comerá do fruto do seu trabalho. Homem temente a Deus não fica sem trabalho. É promessa. Se você tem temor a Deus e está desempregado, pode falar com Deus. Senhor, eu tenho temor a Ti, eu estou em obediência, eu estou sem trabalho. Senhor, o Senhor promete que vai comer do fruto do seu trabalho. Ou seja, vai ter trabalho. Será feliz e próspero. Prosperidade. Qual é a condição? Precisa temer a Deus. Lá no início está lá. E andar nos caminhos. A prosperidade está relacionada a um temor a Deus. Agora, isso não quer dizer uma vida religiosa, porque Deus conhece cada coração. Não adianta eu vou entrar para a igreja que Deus vai mudar a minha vida. Não muda nada. Vou entrar para uma religião A, B ou C. Não muda nada se o seu coração, se Jesus não for o dono do seu coração. Esse temor é um temor sincero, um desejo de agradar a Deus por aquilo que Deus é e não só por aquilo que Ele faz. Não é um desejo por interesse, entendeu? Deus, eu vou fazer isso e eu quero receber tudo isso. Deus conhece uma sinceridade de coração. E Deus mostrou aqui como isso é profundo, esse texto, quando Ele diz, a sua mulher será como videira frutífera. Como uma videira frutífera. Quem já viu uma videira frutífera aí? Levanta o braço. Fui criado em cidade não tem videira frutífera, só tem uva no mercado. E a gente foi conhecer aqui em Cascavel uma videira frutífera. E melhor ainda, podia comprar a uva direto da videira, arrancar o cacho e comprar e colocar na sacola, pesar ali. E melhor ainda, que o dono daquela videira falou assim para a gente, vocês podem comer à vontade, que vocês aguentarem comer aí, não tem problema. Eu fui conferir para ver se isso era verdade. Falei, tem certeza? Não, você pode comer aí à vontade, e depois o que vocês quiserem levar, a gente vai pesar e você leva. E eu olhei aquela videira assim, cheia de cacho pendurado, eu pensei, Senhor, será que aqui é a terra de Canaã? Será que eu já estou no céu e não sei? Né? Porque na terra prometida vai ter uns cachos de uva grande assim e tal. E nós comemos muita uva, né? Eu comia um cacho e colocava um cacho no saco. Comia um cacho e colocava... Vocês estavam lá, né? Nunca comi tanta uva na minha vida, né? E quando eu estava lendo esse Salmo 128, eu lembrei da videira frutífera. Então, peraí, quer dizer que Deus então está dizendo que o homem pode tornar a sua mulher uma videira frutífera?
Se o homem for temente a Deus e andar nos seus caminhos, ele vai ter uma influência na mulher dele, porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 7 que a mulher santifica a vida do marido e o homem santifica a vida da mulher. Então quer dizer que a minha fé, o meu temor a Deus pode ajudar a minha mulher a dar fruto. Sim, pode. E o contrário também, a mulher pode fazer isso. Basta você ver lá em 1 Pedro 3:1, que diz que a mulher pode ganhar o marido sem palavras, somente através do seu procedimento honesto e respeitoso, através do seu espírito dócil e tranquilo. Uma vez uma pessoa me procurou: pastor, o senhor dá muito exemplo só de pessoas casadas. Eu falei: me perdoe, mas as pessoas casadas na igreja são a maioria. E quando eu dou um exemplo de pessoas casadas, não é porque eu estou excluindo aquela pessoa que é solteira, ou aquela pessoa que é divorciada, ou viúva, não é isso. Na verdade, a palavra de Deus serve para todos, e você precisa tirar aquilo que realmente é aplicado, porque Deus fala a cada um de uma forma diferente. E todos nós queremos prosperar. Você quer prosperar? Então, nós vamos falar 2 princípios hoje, por causa do tempo. Primeiro princípio, nós precisamos ter um compromisso com as verdades de Deus. Um compromisso com princípios da palavra. E segundo, esse temor a Deus tem que estar presente no nosso coração. Você precisa lembrar disso. Esse temor no coração vai gerar na sua vida, vai gerar na sua vida uma disposição de fé, de obediência e de fidelidade a Deus. E isso é um compromisso nosso. Então, meu irmão, preste atenção: prosperidade com Deus, para ser rico para com Deus, não é por acaso. Diga, não é por acaso. Eu tenho que fazer a minha parte. Quem de coração quer ser realmente próspero com Deus? Levanta o braço. Amém. Agora, quem de coração quer fazer um compromisso hoje diante de Deus e da igreja de Cristo? 2 compromissos. 1, de seguir os princípios da palavra de Deus. Está disposto a pagar o preço por isso. 2, de buscar esse temor a Deus, que é um desejo intenso no coração de agradar a Deus com a sua vida, mesmo quando você não tiver com muita vontade. Quem deseja agora fazer esses compromissos agora, diante do Senhor e da igreja de Cristo, levanta o braço. Amém. Deus conhece cada coração. Vamos orar. Pai, o Senhor conhece o coração de cada pessoa. E o Senhor sabe aqueles que de coração sincero estão se dispondo a isso. Nós sabemos que não é fácil, é um desafio. Mas nós queremos ser abençoados por Ti. Nós queremos, Senhor, ser prósperos. E quando a gente fala em próspero, não é só dinheiro no bolso. É uma prosperidade mais ampla. Nós queremos, Senhor, tudo que fizermos, prosperar. Nós queremos prosperar na família. Nós queremos prosperar nos relacionamentos, na vida profissional, nos ministérios que fazemos na igreja. Nós queremos prosperar, Senhor, nos relacionamentos, em tudo. Porque o Senhor, nós entendemos que é um desejo do Senhor nos abençoar. Obrigado, Deus, pela Tua palavra que é rica e poderosa. Traz prosperidade, bênção na vida do Teu povo, dessa igreja, em todas as áreas. Nós pedimos que o Senhor abençoe a nossa semana. Nós pedimos a Tua proteção, Senhor, sobre a Tua igreja nesse lugar. Que o Senhor nos livre, Senhor, das armadilhas do diabo. Que o Senhor nos livre dos conselhos ímpios, das más influências. Que o Senhor nos dê sabedoria, Senhor,
para sair das armadilhas, das tentações. Protege, Senhor, a tua igreja da enfermidade. Livra-nos, Senhor, do mal. Nós te agradecemos por esse culto, esses 2 cultos nessa manhã. E pedimos que o Senhor nos dê um domingo, uma semana abençoada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e vão na paz do Senhor.